Olá, amigos. Nossa saudação fraterna a todos. Estamos iniciando mais um vídeo para conversarmos sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Eu falo a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus porque não é possível falar de espiritismo sem falar em Jesus. Para nós espíritas, nós somos cristãos, temos Jesus como nosso modelo e guia, e temos no seu Evangelho, no Evangelho de Jesus, o roteiro de comportamento para mais essa existência e vamos ter mesmo para as futuras existências e mesmo para a nossa atuação no plano espiritual. Porque as lições de Jesus, o Evangelho do Cristo, nos traz princípios de caráter universal. Eles não são apenas aqui para nós que estamos nessa dimensão. Os ensinamentos de Jesus, ele se destina ao espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado, né? Então, só para que os irmãos possam entender, porque quando nós falamos de espiritismo, já colocamos o evangelho junto, porque para que os irmãos entendam que nós somos cristãos espíritas, né? E como tais, defendemos a doutrina de Jesus, que, como ele diz, é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, os ensinamentos do nosso mestre, eles nos trazem orientações. Por exemplo, Jesus nos ensina a fazer escolhas. Porque, olha só, nós temos livre-arbítrio, né? E somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, na verdade, Jesus não pode escolher por nós e não faz, mas ele deixou a orientação de como escolher uma decisão, um procedimento, um comportamento que tenha caráter cristão, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha essa concepção, né? Com convicção, com certeza, com fé inabalável na palavra de Jesus, na doutrina, na mensagem, melhor dizendo, que Jesus nos deixou. Uma mensagem de libertação, uma mensagem que ele deixou exatamente para o espírito que está aqui encarnado. É evidente que a doutrina dele, como é de caráter universal, é também para os desencarnados, né? Então, nós queremos, neste vídeo de hoje, conversar um pouquinho sobre a pluralidade das existências. O que isso quer dizer? Parece um nome tão complicado, né? A pluralidade vem do plural, né? Quer dizer que nós já tivemos muitas existências. Nós não tivemos muitas vidas, porque a vida é uma só, e essa vida se refere à vida do espírito, né? Se refere à vida do espírito, que é contínua. Eu gosto até de dar o exemplo de um colar de pérolas, onde nós temos um fio, né, que é o fio condutor daquelas pérolas. Então, nessa comparação, nessa metáfora que eu faço, cada pérola representa uma existência. Muita gente pode dizer uma vida, se quiser dizer, pode, mas o certo é uma existência, porque a vida é uma só, que é do espírito, que no colar está representado pelo fio que segura as pérolas. Então, assim, a pérola representa uma encarnação nossa, né? E aquele fio condutor, enquanto está dentro da pérola, passando por dentro dela, representa nós encarnados, limitados ao corpo físico. Aquele fio ele está limitado também àquela bolinha ali, né? Aquela pérola.
Quando atravessa ela, passa para o outro lado, é o espaço que ele está desencarnado, que ele está no outro lado. Daqui a pouco ele está noutra bolinha, ou seja, ele está noutra existência. Então isso nos mostra, nessa metáfora, que nós tivemos muitas existências e uma só vida, porque a vida pertence ao espírito. A imortalidade é do espírito, não é do corpo. Nosso corpo é mortal, mas nós que falamos, nós que pensamos, nós que somos a consciência imortal, somos imortais. Na minha comparação, somos esse fio condutor. E os nossos corpos são aquelas pérolas que, ora, nós estamos nelas, ora, estamos fora delas. Então, a pluralidade das existências, ela vai trazer para nossas reflexões a questão da reencarnação. E muita gente bate pé, não, mas a reencarnação não existe, porque olha só, se eu já tivesse tido uma outra existência, eu me lembraria, né? Então as pessoas, o que elas se agarram, em que elas se agarram? Na questão do esquecimento do passado. Mas nós espíritas, refletindo, né, sobre Deus, sobre a misericórdia de Deus, nós passamos a entender que esse esquecimento do passado, dessas experiências que tivemos nessas outras existências, é a manifestação da misericórdia do nosso Pai Celeste, porque veja só, se nós lembrássemos o que fizemos no passado, os nossos irmãos também lembrariam. Então, um saberia o que o outro fez para o outro, porque nós, na verdade, nós já fizemos muita coisa boa na nossa corrida evolutiva, mas também fizemos muita coisa à base de equívocos, né? E então, se a gente lembrasse, e nós, por exemplo, ao nos reunir num grupo familiar, né, ao pertencermos a uma família, nós vamos estar ali naquela família, nos relacionando com amigos, com pessoas que a gente se dá bem, mas também com pessoas que nem sempre somos simpáticos uns aos outros. Percebemos uma aversão natural, né? E que muitas vezes até é alimentada por nós mesmos, né? Porque na ausência de Jesus no coração, aí a incompreensão, a intolerância, né, ganha terreno. Por isso é importante estarmos com Jesus, né? De formas que, então, o esquecimento do passado, ele é uma bênção para que nós possamos, eu diria assim, recomeçar sempre. Porque uma coisa que pesa para o espírito quando ele está no outro lado, é ele lembrar dos crimes que ele cometeu. Aí vem aquilo que a gente chama de sentimento de culpa. E aí fica numa espécie de monoideia. Você não sai daquela ideia, pensa só naquela ideia. E qual é o recurso para esse espírito? É ele reencarnar para começar tudo de novo e esquecer aquela ideia. Aí poderiam perguntar, mas e aí, aquela ideia, aquele crime foi esquecido, foi anulado, foi perdoado? Perdoado, sim, mas entendamos que o perdão divino não é uma borracha que passa em cima dos nossos erros. O perdão divino consiste em um retorno aqui à arena física, numa nova existência, para estar em contato de novo com aquelas pessoas que nós machucamos no passado, para hoje estar junto, reunidas, objetivando a reunião, a reconciliação, né? Como Jesus pediu, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, enquanto estás nessa encarnação aqui a caminho, porque aqui um não sabe o que um fez para o outro. Na espiritualidade, depois nós vamos lembrar, com certeza. Mas, por exemplo, se nós estamos vivendo com alguém que, de certa forma, nós ferimos, machucamos no passado. Mas hoje nós fizemos aqui, nessa encarnação,
uma existência onde juntos procuramos nos entender. Isso quer dizer o quê? Que nós desenvolvemos uma amizade, nós desenvolvemos um amor naquele relacionamento fraterno. Quando voltar para a pátria espiritual, um vai lembrar do outro, mas aí o amor já está no coração daquele que se sentiu machucado na outra existência. Perceberam como Deus se manifesta? Como disse o apóstolo Pedro, né? Só o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre desse jeito, que nós incorporemos o amor e vivenciemos o amor para que então possamos nos entender uns com os outros. Então, a grande proposta da reencarnação, é claro que nós estamos aqui para expiar e para passarmos por provações. Porém, dentre essas expiações, essas provações, tem o processo de reconciliação. Então, nós precisamos observar, junto do nosso mundo de relação, do nosso grupo social, que a que pertencemos, o grupo social do trabalho, o grupo social da igreja, o grupo social do centro espírita, o grupo social da reunião evangélica, das igrejas evangélicas, seja qual for o grupo que nós estejamos inseridos, ali nós temos necessidades recíprocas de compreensão um do outro. Não temos dúvida. A reencarnação, o retorno aqui à vida corporal, objetiva também esse processo de reconciliação. E isto vai fazendo com que nós possamos ir resolvendo essas questões, essas pendências, né? E devagarinho nós vamos resolvendo as pendências, né? Ou seja, buscando colocar o amor no lugar do desamor, né? A verdade no lugar da mentira, todas aquelas coisas que nós praticamos, os equívocos praticados, nós vamos substituindo por acertos cristãos. O que é um acerto cristão? É um comportamento baseado no nosso mestre divino, né? Isso é um acerto cristão, porque aí você não vai machucar ninguém, você não vai constranger ninguém, né? Não vai ferir ninguém, não vai humilhar ninguém, ao contrário. Jesus nos orienta a buscar pela humildade todo o nosso processo, o nosso edifício, né, de evolução. Então, nessa humildade, a partir da humildade, nós vamos nos reconquistando, porque eu preciso me reconquistar, deixar de ser aquele homem antigo, aqueles pensamentos antigos, para ser um homem novo. E eu não estou falando da idade cronológica, né? Eu estou falando da nossa renovação moral, né? Assim como aconteceu com Saulo, né? O doutor Saulo, ele deixou de ser Saulo para ser Paulo. Mas não foi isso que configurou a mudança dele. A mudança dele ocorreu internamente. Ele, depois da estrada de Damasco, ele é socorrido por Ananias, exatamente a pessoa que ele ia perseguir e prender lá em Damasco. Mas a partir do encontro de Saulo, no caso ali ainda, com Jesus às portas de Damasco, ele buscou Ananias, recomendado por Jesus, né, para que Jesus lhe devolvesse a visão, porque ele ficou cego, né. Mas dali ele foi mudando, ele foi se transformando. O velho Saulo foi dando lugar para o Paulo, onde dali ele passa 3 anos no deserto, né, de Palmira, passa mais 3 anos depois lá lá em Tarso, né, quando ele retorna, para que depois ele comece a fazer o trabalho a partir da igreja de Antioquia, né, com Barnabé e mais tarde com Lucas, o médico Lucas, que foi seu companheiro de viagem também. Então houve toda uma transformação nele. Ele chegou a dizer, mas por quê? Porque ele incorporou o evangelho de Jesus. Ele chegou ao ponto de dizer, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Os comandos do evangelho, os comandos de Jesus tinham
prioridade nas escolhas que Saulo tinha que fazer, né. Porque isso é muito importante, nós temos que entender que Jesus não escolhe por nós, ele nos ensina a escolher, isso é outra coisa. Porque as escolhas, elas precisam partir de um livre-arbítrio, de uma liberdade que nós temos de decisão. Mas Jesus nos orienta como decidir, como escolher, para que daquela escolha possam produzir frutos sazonados, né, frutos benéficos, né. Então, que a gente entenda isso, né, que a gente entenda que Jesus não escolhe por nós, ele nos ensina a escolher, para que cada um tenha o seu mérito da decisão e das ações que doravante serão tomadas baseados naquela escolha, né. Porque o que que Jesus nos ensina? Diante dos insultos, ele nos ensina a questão da tolerância, a questão do perdão, né. Diante das dificuldades, ele nos ensina a ter paciência, calma, serenidade. Ele pede que a gente não tenha ansiedade, não se preocupe pelo dia de amanhã, ele vai dizer. Quando ele diz isso, ele não diz que não devamos trabalhar para conquistar o dia de amanhã, ele não está dizendo isso. Devemos continuar buscando os necessários, né, para o dia de amanhã, mas sem ansiedade, com serenidade, né, com calma, porque, como ele disse também, a cada dia basta o seu mal. E isso nós vamos entender que cada manhã que a gente acorda e levanta para a vida, aqui, na nossa existência, é um novo dia, é uma nova oportunidade, é como fosse uma página em branco para a gente escrever. Só que ontem nós já escrevemos alguma coisa, anteontem, e isso nos acompanha. Nós temos que cuidar que nessa escrita que vamos começar todos os dias, porque nós poderemos estar sendo impulsionados pelas decisões equivocadas de ontem, né. Então isso quer dizer o quê? Que as ideias que nós tivermos, as ideias para escolher isto ou aquilo, que nós possamos passar por um filtro primeiro, já no pensamento. Se nós observarmos que aquelas ideias não são boas, e se nós aplicarmos essas ideias não boas, nós teremos consequências nefastas, deveremos abortar essa ideia já no pensamento. Não permitir que o sentimento invada aquela ideia, não permitir que o sentimento e essa ideia se corporifique através de palavras, através de atos, e quanto mais essas etapas forem se sucedendo, mais difícil ou mais trabalhoso fica para essa recuperação, né. Porque nós tivemos a oportunidade de abortar a ideia, não fizemos. Deixamos ela ganhar curso, ela saiu da ideia, se envolveu nos sentimentos, daqui a pouco partiu para o verbo, falamos, passamos para a prática. Vejam, cada vez a coisa vai tomando, um grau de responsabilidade maior, cada vez. E também de dificuldade para que a gente faça o retorno dessa fita. Então, nós precisamos sempre lembrar que a lei de causa e efeito, ela nos acompanha. Ela nos acompanha, que cada gesto, cada palavra, cada pensamento, cada sentimento tem suas consequências. E Jesus é esse grande médico, esse grande psicólogo, esse grande psicoterapeuta que nos deixou todo esse manual de comportamento que é o Evangelho. Ali nós temos lições imorredoras e inestimáveis. Nós não conseguimos aferir, avaliar, né, a importância, o valor dessas mensagens, dessas lições que Jesus nos deixou. Então, a reencarnação, ela tem essa proposta, né? E a reencarnação, então, ela também
ela se envolve com outro aspecto, ou seja, a reencarnação tem o primeiro aspecto dela, ela existe em função de uma lei divina. A reencarnação, você acredite ou não, ela vai acontecer. Você acredite ou não, você é um espírito reencarnado. Isso é uma lei divina. Então eu quero acrescentar a isso a encarnação. Aí já não é mais a lei. O que é a encarnação? É a união do espírito na matéria quando a mulher engravida, que se chama concepção. A partir do momento da concepção, que se dá mais ou menos 4 horas depois que houve o ato sexual, a partir dali o espírito já está se ligando. Então não dá para usar, não se deve usar nenhum sistema abortivo, porque no dia seguinte já existe uma vida pulsando ali dentro da mãe. Então essa história de que, não, mas tem a pílula do dia seguinte, tudo isso é comércio, é apenas comércio para vender mais droga, né, mas estaria provocando aborto. Aí poderiam me perguntar: "Mas espera aí, Luiz, e quem já praticou?" Gente, eu gosto de dar a seguinte resposta: eu eu espero que Jesus é que dê a resposta para quem estiver perguntando nesse momento. Os irmãos e as irmãs lembram do episódio daquela mulher que supostamente foi pega em adultério? Quando eu falo supostamente, porque ninguém tem certeza que ela praticou adultério. Os homens, com todos os seus preconceitos e machismos, é que levaram aquela mulher à presença de Jesus para o tentar, porque eles disseram que, pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada em praça pública até a morte. E tu, mestre, o que dizes? Então, olha só, Jesus, aí já vou aproveitar para fazer todo esse trabalho agora, desse episódio que é marcante. Esse episódio é marcante do Evangelho. Jesus se abaixa e não responde nada para eles. Começa a escrever na areia, mas eles insistem. Aí o que que Jesus, ao levantar-se, diz? Ele vai dizer para não atirar a pedra? Não. Ele vai dizer que atire a primeira pedra. Assim, ele dizendo, ele está pedindo e mandando que eles cumpram a lei, que pela lei eles deveriam apedrejar aquela mulher. E Jesus manda que eles cumpram a lei. Então, cumpram a lei, apedrejem. Mas, aí tem o mas, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então precisava ter uma autoridade moral para fazer esse cumprimento, coisa que eles não tinham, porque todos eram pecadores, né. Aí então ele diz isso, se abaixa e continua escrevendo na areia. Aí daqui a pouco ele levanta, a praça está vazia, todos debandaram dali. Então ele pergunta para a mulher: "Onde estão os teus acusadores? Não te condenaram?" Ela, assim, muito triste, eu imagino, né, com aquele aspecto de vergonha, constrangida: "Não, mestre, ninguém me condenou." Lembra o que Jesus falou para ela? "Nem eu, nem eu te condeno. Vá e não peques mais." Lembrem as irmãs ou irmãos que permitiram ou fizeram a prática do aborto, seja no dia seguinte, seja quando for. Lembre dessa resposta de Jesus, que ele deu àquela mulher que estava ali para ser condenada. Porque, vejam só, ele pede para ela, ele diz para ela: "Nem tampouco eu, vai e não peques mais." Então a resposta está aí. Aquelas pessoas que praticaram o aborto, esqueçam o que já foi feito, não tenham sentimento de culpa. Daqui para frente é que vai contar. Daqui para frente. Vai e não peques mais, lembram de Jesus, né? Então daqui para frente não pratique mais o aborto. E esqueçam o que foi feito. Mas espera aí, Luiz, como que eu vou esquecer? Se já aconteceu, então eu vou estar perdoada?
Do sentimento de culpa, você está perdoada. Você não está perdoada das consequências daquele ato. Mas isso compete a Deus. A vida irá te oferecer várias condições de mostrar que você está diferente, que você mudou de sentimento, de pensamento. E é nessa mudança que vai surgir o perdão de Deus para todas vocês, né. Então não se preocupem, é daqui para frente. O processo é daqui para frente, né. Então, voltando à questão da reencarnação, vamos entendendo isto, que o espírito para encarnar ou para reencarnar, que é a lei, ele vai passar pela encarnação, e a ligação do espírito com o corpo que vai ser formado. Isso é 4, como eu falei há pouco, 4 horas aproximadamente após o ato sexual. Como é que isso se dá? Como é que isso se dá? Vai acontecer assim, ó. O homem vai oferecer um gameta masculino, um espermatozoide. A mulher vai oferecer um ovário, é um gameta feminino. Muito bem, os dois vão se encontrar e vão se tornar um só. A esse um só vai se chamar ovo ou zigoto, que é uma grande célula que vai começar a se multiplicar. Mas ali, naquela união dos dois gametas, ao formar o zigoto, ao formar aquele ovo, o espírito já está junto. O espírito já ele começa a se unir através daquela multiplicação celular, porque o zigoto, que é uma grande célula, ele vai se transformar em duas, duas em quatro, quatro em oito, e nessa progressão geométrica, né? Até que então ele possa estar com o corpo todo prontinho, com os seus órgãos ali organizados, né? E o espírito, na medida que o corpo vai multiplicando as suas células e o corpo vai sendo formatado, ele vai cada vez mais estar se assenhoreando do corpo, tá? Então que a gente possa pensar nisso. Porque o que que tem ali? Ali tem uma vida que é do espírito ligada a uma vida orgânica que é do corpo, tá? E nós não temos o direito, né, de interromper essa vida. A nossa própria legislação brasileira, né, ela dá esse direito. Qual é o grande direito, né, do ser humano? É o da vida. Então, quem tira um corpo, né, quem pratica o aborto, está tirando essa possibilidade desse ser viver, que, aliás, é um ser que não tem como se defender. Nós aqui fora até temos. Então, eu não estou dizendo isso para que a culpa de vocês aumente, né? Absolutamente. Precisamos, não só nesse caso, qualquer equívoco, qualquer erro, qualquer pecado que a gente pratique, temos que esquecer para não abraçar a culpa. Vocês sabem o que nós temos que abraçar? A responsabilidade. E dali para frente não fazer mais, como Jesus recomendou para aquela mulher. Vai, não peques mais. Seja o que for. Eu errei porque critiquei o meu irmão. Vi que errei. Esqueço aquilo e vou proceder diferente. Não criticar mais nem ele, nem ninguém. Vai, não peques mais. Independentemente do tipo de pecado, do tipo de falha, do tipo de erro, que a gente possa sepultar essa culpa, mas dali para frente abraçar a responsabilidade. Que responsabilidade? Vá e não peques mais, para não repetir mais aquilo que aconteceu. Então, que nós possamos entender o processo, a reencarnação. Só lembrando que a reencarnação é uma lei divina e a encarnação é o processo de ligação do espírito com a matéria. Isso é a encarnação, é o processo que o próprio Nicodemos, naquela passagem lá do Evangelho, perguntou para Jesus como isso pode fazer-se.
E Jesus não pôde explicar para ele, porque ele não tinha condições cognitivas para entender aquilo ali. Então, meus amigos, estamos completando o nosso vídeo de hoje com toda a gratidão, com toda alegria em estar fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina espírita e principalmente do Evangelho de Jesus, que fica para todos nós a recomendação do estudo das mensagens de Jesus, lembrando que ao ler, olha só, vamos prestar bem atenção nisso agora, cada pessoa que ler uma passagem do Evangelho, que não pense que aquela passagem está sendo dita para outra pessoa, ela está sendo dita para você que está lendo. Que a gente lembre sempre disso. Porque muitas vezes a gente diz assim, a gente está numa palestra espírita, por exemplo, puxa, mas que palestra bonita! O fulano deveria estar aqui. Olha só, a palestra era para você, não era para ele. Senão ele estaria ali, né? Isso não significa que não devamos convidar os nossos amigos, claro que sim. Mas mesmo assim, por exemplo, pode ser na igreja católica, o padre resolve fazer, sei lá, uma 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 palestra, né, como nós chamamos, que seja feita, assim, de um efeito moral para todos nós e também a pessoa poderia dizer: "Puxa, fulano ou beltrano deveria estar aqui", mas não é para você, né. Mas, meus amigos, muito obrigado pela atenção, todos aqueles que vierem ouvir e ver o nosso vídeo, nossa gratidão e a nossa rogativa a Jesus que abençoe a todos, hoje e sempre. Fiquemos com Deus. Até a próxima.